E aí, pessoal, as coisas começam a se movimentar, o futebol marcado para começar 19 de julho, Campeonato Gaúcho, muito bem organizado pela federação e, naturalmente, os assuntos começam a se aproximar da bola rolando, dos jogadores, dos contratos. E eu quero falar de dois pontos importantes hoje, dois jogadores, na verdade, que estão aí no ilusório do torcedor e que, de certa maneira, precisam de alguns reparos. Hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, Marcelo Salzano trouxe a informação de que o empresário Fábio Santana, do jogador Rafael Carioca, volante, vocês conhecem bem, começou aqui no Grêmio, fez história no Atlético Mineiro, está no futebol do México. Segundo o Fábio Santana, disse para o Marcelo Salzano na Rádio Bandeirantes, teria a possibilidade dele jogar no Grêmio. Naturalmente, se for buscar informação no Grêmio, né, com relação a isso, e o Paulo Luz, o vice-presidente de futebol, descartou completamente neste momento. Sempre tem a vírgula, neste momento. O que quer dizer neste momento, né? Porque este momento agora não tem futebol, mas no dia 19 de julho vai mudar este momento. Então, a informação que a gente tem que ficar é com essa, porque eu não consigo ver, sinceramente, nenhuma possibilidade de contratação nesse momento, e aí faço eu também a vírgula neste momento, porque para mim este momento ele dura bastante, ele não termina agora. Então eu não vejo possibilidade, porque a gente não tem a mínima ideia dos próximos passos da crise econômica, e acho pouco provável que o Grêmio vá se aventurar em contratar jogador sem saber, inclusive, que precisa resolver algumas questões de salário de jogadores, de diminuição dos custos. Eu descartei, como disse para vocês daquela vez, a questão envolvendo o Jorge, o lateral esquerdo, e sigo na mesma linha. Acho que talvez o Rafael Carioca tenha, de fato, uma negociação com o Grêmio anterior à pandemia, mas tudo mudou no momento em que surgiu a pandemia. Mas a informação é essa. O empresário diz que tem chance de Grêmio ou Atlético Mineiro, e o Grêmio nega a possibilidade, vírgula, neste momento. Vamos ficar com este momento, porque sempre causa uma espécie de dúvida, porque a gente sabe que os momentos são muito distintos no futebol. O outro assunto segue sendo Ferreira e as suas possibilidades. O próprio Paulo Luz, numa entrevista também para a Rádio Bandeirantes e também para a Rádio Grenal, para o Luiz Carlos Reck, ele colocou uma espécie de portas abertas para que o Pablo, o empresário do Ferreira, fosse procurar o Grêmio. Mas na mesma entrevista, ele faz uma série de críticas à situação. O que a gente pode dizer nesse momento? O que a gente diz é o seguinte: que pena que não conseguem se encontrar, né? Que pena que as duas partes não conseguem conversar. Claramente existe um grande muro entre os empresários, o staff do jogador e o Grêmio. E quem está perdendo com isso é a instituição Grêmio e o atleta. E isso a gente precisa refletir, a gente precisa tentar entender. Vem cá, existe alguma possibilidade de conciliação? Eu sempre abro, eu até confesso para vocês que às vezes eu tenho vontade de pegar um pela mão, pegar outro pela mão, tentar juntar. Porque parece só um estalo, assim, cara, vamos tentar ajustar, vamos tentar entender. O jogador tem potencial, o jogador deu aquela entrevista terrível, acabou criando mais dificuldades para ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa vontade e, por outro lado, a gente fica, deixa, não estão conseguindo se encontrar, deixa cada um tomar o seu rumo. Lembrando que o jogador tem contrato até a metade do ano, até a metade do ano que vem, o que começa também a transportar o prazo se esgotando. Lembrando que nós temos ainda essas competições esse ano, vai apertar, vai ter espaço para todo mundo jogar, e o Grêmio parece já estar, também do ponto de vista de gestão, direcionando para o Elias a expectativa com relação a essa função no campo, principalmente se confirmar aí a venda do Everton, que todos acreditam que vai ser vendido. Então, essa realidade é uma realidade que chateia, porque a gente acha que é uma coisa pequena, mas cada pedra que se coloca deixa esse muro cada vez maior. Eu não sei se a hora não é de tentar dar uma silenciada, tentar sentar e entrar algum interlocutor aí para tentar juntar as partes, do que obrigatoriamente a gente vê sair aí a chance de um grande jogador, mais um, surgir desse trabalho, sobretudo esse trabalho muito competente que faz as categorias de base e a transição do Grêmio. Fica o recado, mesmo entendendo que hoje
na minha opinião, e aí entrando especialmente com a minha opinião, eu não acredito mais em volta do Ferreira a vestir a camisa do Grêmio. Então, dentro desses dois nomes que eu coloquei hoje, não acredito nem em Rafael Carioca, nem em Ferreira nesse momento. Acho que fica mais na linha da especulação as suas possibilidades de um vestir a camisa do Grêmio mais uma vez e o outro refazer o seu contrato e voltar também a servir o tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista. Siga o canal, curta, compartilhe, fale para os amigos e vamos aí. Passamos de 23.500 seguidores e vamos longe.